Muito bem, meus amigos, vamos lá, o Livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Nós estamos no capítulo número 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e nós vamos aqui seguir com o item Influências ocultas dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. A partir da questão 463. Bom dia, Brasil. Muito bem, meus amigos. Rapidamente, então, nós fizemos o estudo dessas primeiras questões, falando sobre a influência dos espíritos nas nossas ações cotidianas, né? Que é muito mais frequente do que nós imaginamos, a ponto de sermos muito mais conduzidos do que conduzir as nossas ações e as nossas vontades, né? O último que nós vimos aqui, 462, Kardec coloca, perguntando aqui, né, se é sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Algumas vezes elas vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que lhe julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a aspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, essa inspiração que se busca é aquela concentração que a gente fica sempre tentando buscar novas ideias, né? Então, no momento em que nós nos postamos nessa condição de receptividade para recebermos novas ideias, os espíritos nos trazem que isso é uma verdadeira evocação. Nós estamos procurando ideias e as ideias chegam até nós. Porém, essas ideias não são simplesmente dispersas, muitas vezes elas são dirigidas. E aqui um ponto que vale a pena a gente reforçar, complementando aquilo que nós conversamos no nosso encontro passado, é que essa genialidade que foi trazida para nós aqui, que Kardec perguntou, homens inteligentes e de gênio, né? Não representa necessariamente que seja uma inteligência ou uma genialidade bem dirigida. Muitas vezes nós temos homens com valores que são ainda bastante atrasados, bastante primitivos, porém que trazem inteligência bem desenvolvidas. Eu me lembro de uma passagem de Luiz Sérgio, que ele comentava sobre muitos gênios da química que são usados para desenvolver novas drogas. Nós vamos encontrar, bom dia Jerusalém, encontrar muitos gênios da engenharia que são usados para desenvolver instrumentos de destruição. Bom dia, Andréa. Nós vamos encontrar muitos homens que são bem letrados para difundir ideias que trazem muito mais confusão do que harmonia. Vamos encontrar artistas que são utilizados aproveitando as suas habilidades, aproveitando o conhecimento para difundirem, por exemplo, obras artísticas que são muito mais viciosas do que virtuosas. Então, quando nós falamos em homens inteligentes, nós não estamos falando necessariamente de pessoas boas ou apenas de pessoas más. Nós falamos da inteligência de um modo geral. Inteligência que pode ser dirigida para o bem ou dirigida para o mal. Eis aí então para nós o ponto de vista que nós temos que adotar. E a partir dessa conduta ou dessa tendência que cada indivíduo acaba manifestando, terá um espírito ou terá grupos de espíritos que são afins com seus interesses. Então, aquele químico que tem uma tendência primitiva, um comportamento ainda atrasado, nós encontraremos também espíritos que estão ali para inspirar ideias
para que ele possa utilizar esse conhecimento para algo negativo. Então ele tem o conhecimento, mas ao mesmo tempo também recebe a influência. Então esse complemento eu acho que é muito válido para nós. Na questão 463, entrando agora no nosso estudo de hoje, Kardec pergunta: disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Aqui Kardec fez uma pergunta sobre impulso no sentido de uma inspiração, e os espíritos responderam de um modo mais genérico, dizendo que esse primeiro impulso pode ser bom ou mau, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, está aí então o comportamento nosso, que pode ser positivo ou negativo. Então, da mesma forma que nós temos que a primeira impressão é que fica, muitas vezes o primeiro impulso é o que determina, muitas vezes, uma cadeia de ações que nós desenvolvemos. Você tem o primeiro impulso e a partir dali outras situações vão se desenrolando. Então pode ser bom ou pode ser ruim, então não é uma questão do primeiro impulso ser positivo ou negativo, depende da natureza do indivíduo e das inspirações que ele recebe. Na 464, Kardec trabalha bastante agora na parte moral, tratando da influência da relação entre mundo físico e mundo espiritual, abordando bastante essa questão moral. Então, na questão 464, por exemplo, como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? A resposta dos espíritos é bem direta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Aqui, a ideia do discernimento é o nosso grande desafio. Pois muitas vezes, como Kardec colocou, inclusive no comentário aqui da questão 462, ele diz assim: se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de os conseguirmos, como nos sucedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Eis aqui, então, o complemento dessa questão que Kardec colocou. Quer dizer, como é que nós podemos diferenciar uma coisa da outra? Vem exatamente ali a passagem do Evangelho: vigiai e orai. Essa vigilância, primeiro, essa vigilância, primeiramente, começa, nós estamos vigiando o que exatamente? Porque não é apenas você vigiar, porque seria mais ou menos, se nós pensássemos assim: coloca uma pessoa para ficar observando o movimento de uma janela, de um apartamento, por exemplo. Ele vai ficar olhando. Aí ele vai perguntar assim: mas você quer que eu fique olhando o que exatamente? É só o movimento? Você quer saber quantos carros passam? Qual é a roupa que as pessoas estão vestidas? Se acontece alguma coisa? Então, olhar simplesmente por olhar, sem que nós tenhamos um direcionamento para a nossa atenção, é algo que simplesmente não traz nenhum tipo de produtividade para nós. Porém, quando nós falamos vigiai e orai, você vai vigiar o quê? A partir do momento em que nós começamos a nos desenvolver intelectualmente, começamos a ter o entendimento sobre o que é uma virtude e o que é uma imperfeição. Quando nós adotamos uma doutrina, uma filosofia que nos conduz para essa elevação espiritual, nós sabemos o que nós temos que observar. Porque não dá para você dizer para as pessoas, todo mundo, olha, fique atento para aquilo que você pensa. Muitas vezes o pensamento dela é um pensamento do dia a dia, ela busca os interesses dela. Para que ela vai se preocupar em ficar vigiando se ela faz aquilo que ela gosta, mesmo se aquilo que ela gosta é algo negativo? Então, para que você tenha uma vigilância que seja produtiva, você precisa primeiro estabelecer quais são os seus critérios. O que exatamente você pretende ficar atento para se observar em termos de transformação? A Angelina colocou em cima, alguém falou: sabedoria é entender o momento certo de calar e apenas observar, por exemplo.
Quer dizer, no momento de discussão, no momento em que você está aprendendo, no momento de um debate. Isso é sabedoria. Sabedoria nada mais é do que a soma entre a inteligência e os seus melhores valores. Quando eles se combinam, você alcança a sabedoria. Por isso, então, o vigiai e orai, ele é uma expressão muito genérica que ela não deve ficar na base do nosso comportamento, mas ela deve ficar no topo do nosso comportamento, porque a base vai ser construída de tudo aquilo que você aprendeu, todas as escolhas que você faz, quais são os objetivos que você deseja alcançar em termos de elevação espiritual. Quando você estabelece essa base, aí sim você pode se vigiar. No nosso caso, por exemplo, vigiar os nossos pensamentos para saber se ele é uma inspiração boa ou má. Quais são os meus parâmetros? Eu, por exemplo, sou adepto da doutrina espírita, conheço esses parâmetros e a partir da minha vontade eu começo então a analisar tudo aquilo que acontece nos meus pensamentos, na minha mente, comparado com esses valores que eu estabeleci que desejo seguir. Por isso, então, por isso que é importante a gente sempre pensar na doutrina espírita, não apenas como uma doutrina que traz ali o esclarecimento sobre o mundo espiritual, sobre fenômenos e tudo mais. É importante que nós estudemos o aspecto filosófico para saber o porquê das coisas. Por que eu me envolvi com essa filosofia? Por que eu estudo as suas bases filosóficas? São essas questões que vão então direcionar as minhas buscas, a minha vigilância, estabelecer os meus objetivos. É aí então que nós temos agora, nessa questão que é colocada para nós, que os bons espíritos só para o bem aconselham. E aí então, tendo as bases dessa filosofia, de sabendo quais são os valores nobres que eu desejo seguir, eu sempre vou buscar então aqueles pensamentos que têm afinidade com essas ideias. Aí sim eu tenho certeza que essa inspiração não é apenas aquilo que me pertence, porque como foi colocado lá em cima, o espírito inteligente, o espírito de gênio, ele traz conhecimento de si mesmo, além das inspirações que chegam. Moralmente também é assim, eu tenho também a minha base moral. É a minha educação, é aquilo que eu aprendi na minha família, é aquilo que eu aprendi no meu dia a dia, na convivência com pessoas. De virtudes, por exemplo, nós temos paciência, fraternidade, tolerância, temos a honestidade e temos uma série de outras virtudes que vão sendo vão sendo cultivadas dentro de nós. A partir dessas virtudes, eu recebo as inspirações daqueles espíritos que estão afinizados, que estão harmonizados com essas ideias. Se por acaso me vem uma ideia contrária, de fazer algo que não é dessa minha base de valores, eu tenho que me perguntar, primeiro, será que isso é meu? Porque eu posso abraçar uma filosofia que me traz esses valores, mas não quer dizer que eu consiga vivê-los. Porque nós ainda temos tendências muito primitivas que sempre tem aquele impulso de arrastamento para aquilo que nós procuramos transformar daquilo que é primitivo em nós. Então a agressividade, muitas vezes nós somos agressivos, muitas vezes nós somos orgulhosos, vaidosos, arrogantes. Isso é parte da nossa natureza, não foi nenhum espírito que disse para eu ficar arrogante. A arrogância é minha. O que os espíritos vão fazer é dar aquele soprinho para que isso que tem dentro de mim se transforme numa grande labareda. Se eu tenho bons valores, esse sopro vem para transformar essa grande fogueira de virtudes em algo cada vez maior, cada vez mais sólido, cada vez mais intenso dentro de mim. Se eu tenho imperfeições, essa mesma labareda também de imperfeições tende a se expandir e fazer com que cause um grande incêndio. Então, às vezes nós encontramos argumentos de pessoas, por exemplo, que cometeram, que praticaram atos
que elas mesmas reprovam, né? Por exemplo, infidelidade, desonestidade, viciação e tudo mais, né? Um caso clássico que a gente vê, que André Luiz aborda bastante para nós, são as pessoas que trazem viciações. Viciações das bebidas, das drogas, do sexo, do comportamento maledicente. E aí então ele faz alguma coisa que se arrepende depois. Ele disse, foi influência do espírito. Será? Porque o espírito não te transforma numa pessoa viciosa, ele intensifica o vício que já existe. E vício nesse sentido, tanto vício físico, comportamental, como moral. Então ele vai procurar em mim aquilo que pode ser estimulado. Não adianta ele querer te provocar a fazer uma coisa que você não gosta. Não adianta dizer para você, você não gosta de jiló, mas eu sou um obsessor, vou fazer você comer jiló. Você não vai comer. Agora, eu adoro chocolate, então vou fazer você comer 5 quilos de chocolate. Aí sim você corre um sério risco de errar. E de passar mal depois. Então é aquilo que nós temos. É do próprio espírito. Então, essa relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual é uma relação de afinidade, em que eu apresento aquilo que me interessa e o espírito que se interessa pela mesma coisa vem compartilhar também os seus interesses. Do contrário, nós entramos num processo obsessivo, em que o espírito procura te estimular a uma queda. Mas o Divaldo fala sobre isso. Quando ele lembra da parte de obsessão, ele fala sobre, ele comentava sobre o mal feito, né? Uma expressão, esse mal feito, são esses populares trabalhos que são feitos, trabalhos espirituais, que são feitos para prejudicar uma pessoa. Ele chama de mal feito. Esses mal feitos que direcionam para outras pessoas, o Divaldo lembra assim, não existe mal feito. Se você tem uma tendência, não precisa mandar nenhum espírito te prejudicar, você mesmo se prejudica. Então não adianta você falar, você fazer, você direcionar. Somos nós que cultivamos aquilo que é negativo. E, eventualmente, numa relação de afinidade, nós seremos estimulados a dar continuidade e nos aprofundarmos cada vez mais. Nos aprofundarmos e nos afundarmos cada vez mais nesse comportamento. Por isso, quando nós temos aqui nessa questão, em que, só um instantinho, Kardec coloca, como distinguimos se o pensamento sugerido procede de um bom espírito? Estudai o caso. Bons espíritos só para o bem aconselham. Eles aconselham, mas será que nós estamos interessados nesse conselho? Compete-vos discernir. Será que nós temos essa capacidade de discernimento? Será que nós temos uma estrutura moral e uma capacidade intelectual de filtrar aquilo que nos chega? Pelo que nós observamos hoje na humanidade como um todo, nós vemos que nós estamos ainda muito distraídos com questões do nosso mundo físico. Conflitos, interesses, egoísmos, orgulho, os estímulos que nós recebemos para dar cada vez mais vazão para a nossa sensualidade, é a lei de atração. Nós estamos ainda muito ligados a esses interesses do nosso mundo e por isso então os espíritos nos inspiram, mas a gente poderia perguntar, para que eles fazem isso então? Vão continuar fazendo sempre. Exatamente para que a gente, no momento em que tivermos aquela abertura para recebermos melhor essa inspiração, aí ela estará presente. Imaginar, por exemplo, assim, não, desisti da humanidade, não vou fazer mais nada. Felizmente, os nossos bons amigos não pensam dessa forma. Aquele pensamento que eu sempre trago para vocês, né? Pare o mundo que eu quero descer. Quer dizer, em vez de você trabalhar por si mesmo e trabalhar pelo mundo, você prefere abandonar o barco quando ele mais precisa? Felizmente, os nossos bons amigos, né, não pensam dessa forma e a dedicação deles é total para nos ajudar no nosso crescimento. Se hoje nós não apresentamos condições para isso, no momento oportuno nós apresentaremos e eles continuarão ali presentes. Cabe a nós fazer exatamente essa diferenciação. Questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal?
aqui já é uma outra ideia, né, que Kardec apresenta, para que sofrais como eles sofrem. Nós já falamos várias vezes sobre isso, né? Aquele exemplo que eu sempre trago para vocês dos alunos, né? Eu fui mal numa prova e os pais perguntam, mas por que você foi mal? Ah, todo mundo foi lá na sala. Aí ele se sente melhor, porque todo mundo foi mal, então ele também foi, então tá tudo bem. Agora, se ele tivesse passando mal, tivesse ido mal sozinho, seria um constrangimento. Mas como todo mundo foi, tá tudo bem. Então aqui, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. E Kardec insiste um pouco mais aqui, desdobrando essa questão, na 465A. E isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então é aquela questão de que eles continuam sofrendo, mas eles se sentem melhor percebendo que tem outros que sofrem como ele. É aquela ideia de compartilharmos, né, aquilo que nós temos de melhor e compartilharmos aquilo que nós temos de pior. Quando nós encontramos alguém que reparte com a gente essa experiência, parece que nós nos sentimos mais confortáveis. Por isso é essa inveja de sempre ver assim, se o outro tem, então eu vou tomar aquilo que ele tem. Muitas vezes pode ser um objeto, como um celular, pode ser um objeto como um carro, ou muitas vezes pode ser apenas uma paz de espírito. Se eu não tenho, eu vou tentar roubar de você. Porque isso me faz bem. Embora esse bem seja relativo, porque o espírito não se dá conta do mal que ele faz, não apenas para si mesmo, como ele potencializa esse mal a partir do momento em que ele assume a responsabilidade pela dor que ele provoca no outro. Eu lembro de Joana, que o Divaldo comentava, quando ele dizia assim, que o mal que me faz mal não é o mal que eu faço. Não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. Porque assim me torna uma pessoa má. Porque, então, o mal que eu faço para as pessoas mostra o meu estado de espírito, o meu estado evolutivo, além da responsabilidade por aquilo que eu provoco no outro. Então, aquela história, eu me sinto bem fazendo isso para os outros. Esse bem é sempre relativo, como eu comentei. Quantos espíritos estão satisfeitos em viverem em zonas de sofrimento no plano espiritual, simplesmente porque dividem isso com outros espíritos? Ah, todos os meus amigos estão aqui sofrendo comigo. E a gente acaba se adaptando, e essa é uma característica bastante marcante do ser humano, do espírito humano, que é exatamente a adaptação. Ele se adapta até mesmo àquilo que é ruim. Porque muitas vezes ele acaba perdendo a perspectiva. Nós vimos isso, só para a gente lembrar, a título de ilustração, o livro Libertação. Quando André Luiz e mais ali os trabalhadores, mentores e tudo mais, organizam aquela expedição para chegarem naquela cidade onde o espírito Gregório é ali o prefeito, o soberano, né? E aí então aquela história que nós acompanhamos, que eles tiveram a necessidade de mudar o padrão vibratório do perispírito para que eles não fossem identificados e tal, meio que se camuflarem no meio dos habitantes daquela região. E quantos espíritos estavam vivendo todas aquelas mazelas, e eles faziam isso como se isso fosse algo natural. E isso muitas vezes acontece quando nós perdemos a perspectiva de algo melhor que possa nos acontecer. É a conformação que muitas vezes nós encontramos em indivíduos que dizem assim, não tem jeito, eu estou perdido mesmo, então eu não vou conseguir nada melhor do que isso. E aí nós perpetuamos aquela condição, que é exatamente aquilo, né, que Kardec tanto trabalhou na ideia de tirar aquela ideia do misticismo do céu e do inferno, que o indivíduo, quando ele desencarna, com sua mente condicionada a essa situação em que ele vai viver no inferno por toda a eternidade, ele se conforma com aquilo. Porque ele vai sofrendo, é assim mesmo, estou acostumado. Mas não é para se acostumar. Exatamente porque a nossa condição é uma condição
que está ali em constante evolução, em constante mudança, sempre em busca de algo melhor. E quando nós temos esse entendimento, o sofrimento pode acontecer hoje, mas eu continuo trabalhando para que algo melhor chegue para mim. Para que uma condição melhor, um estado melhor de espírito, um estado melhor material, um estado melhor de saúde, um relacionamento melhor, eu sempre trabalho por isso. Se nós nos conformarmos, vai ser eterno enquanto dure, como lembra Vinícius de Moraes. Letra B, aqui na mesma questão 465. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Natureza de toda ordem, né? Por exemplo, pode ser um sofrimento de uma tristeza que ele vivencia, de uma decepção, de uma viciação, de uma frustração. Cada espírito vai tentar sempre transmitir ao outro aquilo que ele tem. Até mesmo, né, aquele ditado que diz, cada um oferece o que ele tem. Então cada um oferece aquilo que tem no coração e cada um recebe com o coração que tem. Quer dizer, aquilo que eu tenho no coração, só posso oferecer aquilo que me pertence. E muitas vezes me pertence algo positivo, como me pertence também algo negativo. Então sempre aquilo que o sofrimento que vai ser infligido ao outro é aquilo que eu mesmo estou sofrendo. Então Kardec focou nessa questão 465 para tentar entender por que os espíritos focam nisso, por que nós temos espíritos que se dedicam a trazer esse mal. E não apenas individualmente, nós podemos lembrar que existem relações pessoais em que espíritos procuram sempre induzir pessoas a alguma situação de sofrimento, como nós temos grupos de espíritos que procuram induzir coletividades também nesse processo. São aquelas conturbações que acontecem dentro de cidades, de conflitos que vão acontecendo em grupos, desarmonizar uma família, desarmonizar uma empresa, desarmonizar um país inteiro. Nós temos aqueles ali que estão envolvidos nas mais variadas atividades. Kardec, então, ele foca um pouco nessa questão dessa relação negativa com os espíritos. Nessa questão 466, ele dá uma aprofundada também, aqui também perguntando por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal. Então, ok, nós entendemos a lei de afinidade, entendemos que os espíritos podem nos induzir a algum tipo de sofrimento, mas por que Deus permite isso? A resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens de que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal. Portanto, os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podes eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio na balança que te deixa senhor de seus atos. Kardec ele complementa com um comentário rápido. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, na verdade, a relação que existe entre encarnados e desencarnados é uma mesma relação que existe nas forças da natureza. Eu tenho uma dieta, eu tenho uma condição física, são escolhas que eu faço para buscar o meu bem-estar. Se por acaso eu escolho algo negativo,
A consequência negativa vai me trazer algum tipo de sofrimento. A partir do momento em que minha consciência desperta e a vontade de me transformar acaba depois tomando conta de mim, eu começo a mudar a minha conduta. Mas, infelizmente, nesse momento em que nós vivemos, nós dependemos muito dessa dualidade que existe dentro do nosso campo de valores. Trazendo de modo mais prático, a gente tem, por exemplo, para que eu possa conhecer a luz, eu preciso experimentar o escuro. Para que eu possa conhecer o calor, eu preciso experimentar o frio. Para que eu possa conhecer o bem, eu preciso vivenciar o mal. Poderia fazer escolhas diferentes? Poderia. Nós, inclusive, estudamos sobre isso na evolução dos espíritos. Por que tem espírito que escolhe o caminho do bem e escolhe o caminho do mal? Livre-arbítrio. Todos nós somos submetidos, quando encarnamos, às mesmas situações do nosso mundo. São as minhas escolhas que vão me distanciando desse ou daquele caminho. Vão me colocando sempre numa direção que é de acordo com aquilo que eu estou buscando. Mas por que isso acontece? Não sabemos. Não poderia ser diferente o espírito ser induzido desde o início para o bem? Os espíritos responderam, que mérito teria nisso? Ele seria meramente uma marionete. Porque ele não se desenvolveria a partir do próprio esforço. Alguém vai dizer, mas não é justo isso. Aí Kardec, como ele já levou umas esfregadas algumas vezes em algumas respostas, os espíritos dizem, quem é você para responder o que Deus faz ou deixa de fazer? Significa que nós ainda não sabemos, porque a nossa capacidade de entendimento sobre a evolução do espírito, sobre os objetivos que ele deve alcançar, não fazem parte ainda desse nosso escopo de entendimento. Somente quando nós estivermos num patamar mais elevado, nós entenderemos o porquê das coisas. Primeiro porque a nossa visão ela é muito objetiva. Eu vejo aquilo que acontece nesse momento e aquilo que acontece diante de mim. Quando nós estamos num patamar mais elevado, é aquela mesma ideia que Kardec apresenta daquele indivíduo que se encontra caminhando numa estrada e aquele indivíduo que se encontra no alto de uma montanha observando essa mesma estrada. Aquele que caminha, o conhecimento dele é sempre um conhecimento imediato. Ele só é capaz de observar, de compreender aquilo que se encontra em volta dele. Na próxima curva, aquilo que vem depois da próxima curva, ele não consegue enxergar. A sua visão não alcança aquilo tudo. Ele precisa primeiro fazer a curva para ver o que vem depois. Assim nós estamos, esse é o nosso estágio evolutivo. Nós estamos vivendo um dia depois do outro. A nossa visão, a nossa mente consegue projetar, imaginar, planejar, tudo certo. Mas o nosso conhecimento ainda é limitado, porque mesmo que eu veja antecipadamente, as minhas ações não correspondem a esse entendimento. Porque eu não consigo ainda agir de acordo com a grandeza dessa visão. Já aquele indivíduo que se encontra no alto da montanha, ele consegue perceber todo o caminho que se encontra ali embaixo. Então ele vê ali o começo, o meio, o fim, ele vê ali, ele nota, observa os acidentes que tem. Ele sabe, conforme Kardec coloca, ele comenta isso lá no livro A Gênese, quando ele fala sobre premonições e tudo mais, ele vai lembrar que se tem uma ponte caída lá na frente, o indivíduo que está caminhando não enxerga essa ponte, ele só vai saber da ponte quando ele chegar nela. Aquele que se encontra no alto de uma montanha, ele é capaz de ver toda a estrada e ele sabe que a ponte já está quebrada, mesmo que ele não precise caminhar. Então a nossa visão é assim, entender por que Deus não fez diferente. Por que não poderia ser assim? Nós não sabemos. Nós não podemos brincar de sermos Deus. Porque enquanto nós somos criaturas, nós estamos nesse processo de desenvolvimento. E aqui então que Kardec, nessa questão, quando ele pergunta para nós aqui, por que Deus permite que nós sejamos influenciados, sejamos precisamente aqui, por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? É parte das situações do nosso dia a dia, da mesma forma que no meu modo de viver eu sempre vou escolher aquilo que me faz bem,
nas minhas relações eu também tenho que escolher aquilo que me faz bem. Lembremos, né, que eu já comentei com vocês, aquele pensamento budista que diz que não existe o bem ou o mal. Porque o bem e o mal são muito relativos. Aquilo que para mim é bom, para o outro não é. Aquilo que para mim é mal, para o outro não é. Então o bem e o mal não existem, mas o que existe é aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. É aquilo que eu sinto vivendo aquela experiência. E para que isso possa se desenvolver, eu preciso experimentar essas situações do dia a dia, incluindo relacionamentos encarnados e relacionamento com desencarnados. Por isso que ele coloca para nós, como espíritos que és, tens que progredir na ciência do infinito. O que é essa ciência do infinito? É o conhecimento sobre tudo aquilo que diz respeito à nossa existência. Por isso, então, para poder alcançar, principalmente nessa ciência do infinito, alcançando aquilo que é o ápice dessa ciência, que é exatamente o entendimento desse bem absoluto, desse amor infinito, eu preciso ser estimulado de todas as formas. Porque não dá para você dizer para uma pessoa que ela tem que ser boa. A bondade dentro dela é resultado de uma transformação pessoal. É ela que tem que escolher ser boa. Porque do contrário, ela vai ser uma bondade, digamos, artificial. No momento em que ela foi estimulada negativamente, ela retoma a sua natureza, que pode ser uma natureza primitiva, uma natureza negativa. Então são conquistas que ela vai alcançando pelas experiências que ela vai vivenciando. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo na nossa encarnação uma experiência que nos permite fazer esse tipo de escolha. A doutrina vem e traz para nós a luz do entendimento. Traz para nós a luz do conhecimento. A nossa inteligência processa essas informações. A partir disso, eu faço escolhas. Que tipo de pessoa eu quero ser? E revelando as regras desse jogo, a doutrina espírita diz, se você escolher ser uma pessoa egoísta, você vai colher resultados que são negativos. E isso vai te gerar sofrimento. Se você quiser viver no seu sofrimento, a escolha é sua. E a própria vida, pelo processo de reencarnação, pela lei de afinidade, vai sempre te colocar naquela posição que você mesmo escolheu, até o momento em que você fala, não quero mais. A partir desse momento, eu não quero mais, você fez a sua escolha e essa escolha representa a sua melhor conquista. Porque no momento em que você escolheu ser diferente e você optou por esse novo modo de viver, essa conquista, como é colocado para nós que o espírito sempre progride, ele nunca retroage. Então a evolução ela é sempre progressiva. Nós nunca vamos alcançando conquistas morais e depois nós vamos retrocedendo, voltando àquilo que nós estávamos antes. Einstein lembra daquela citação que diz assim, que uma mente que se expande jamais retorna ao seu formato original, ao seu tamanho original. Moralmente é assim. Um espírito que evolui moralmente, ele não volta mais ao estágio primitivo. Por isso que aquela ideia da metempsicose, da reencarnação em corpos de animais e tudo mais, não comporta esse raciocínio que fala do progresso do princípio espiritual, do princípio inteligente. Sempre que ele evolui, ele sempre busca algo melhor, ele nunca vai se estagnar ou vai voltar para uma condição inferior. Se ele volta para uma condição inferior, aquele progresso não foi conquistado, foi apenas ali aquele ensaio que ele fazia para ter ali uma condição melhor. Porque ele estava ensaiando, eu estou em dúvida se eu vou, se eu não vou, se eu fico, se eu não fico. Alguma coisa o atraiu, ele volta para aquilo que ele era antes. Então não houve uma transformação. Era apenas ali aquele momento de transição, em que ele oscilava entre as duas condições. Por isso que muitas vezes a gente vê aquele comentário de alguém que comete, por exemplo, um crime, algo muito grave, né? Alguém diz assim, poxa vida, eu estou surpreso porque ele não era assim. Como assim não era assim? Se ele fez é porque ele era.
E nós falamos isso quando a gente analisa a questão na sua devida profundidade. Não se a gente fica julgando superficialmente, eu acho que fez, eu acho que ele não fez, naquela briga de torcidas. Se por acaso aconteceu alguma coisa que o indivíduo fez a escolha de fazer, é porque aquilo estava presente dentro dele. Nós não conseguimos, nós não somos capazes de sondar a intimidade de cada pessoa. Nós não conhecemos a sua trajetória, nós não conhecemos as suas tendências, isso tudo é algo que é muito subjetivo, que pertence a cada um de nós. E é daí então que a nossa posição espiritual vai ser analisada exatamente por isso, e como lembra Erasto, Deus nos julga pelas nossas intenções. Então algo aconteceu, qual era a minha intenção de fato? E quando nós falamos espiritualmente, não tem máscara que vai ocultar a minha intenção verdadeira. Fazer aquela cara de inocente na frente do juiz, dizendo, mas eu não tive intenção. Lá no fundo estava assim, no momento você tinha intenção sim. Porque isso nos pertence. Então quer dizer, conforme a gente vai conquistando esses valores nobres, essa nossa tendência vai ficando para trás. E se nós ainda temos resquícios dessas tendências, significa que nós não nos transformamos totalmente ainda. Porque a evolução do espírito, ela é transparente. Não tem como mascarar. O que nós mascaramos aqui no mundo material é uma decorrência ainda do nosso estágio evolutivo, da condição de nós estarmos encarnados, o corpo físico, ocultando os nossos interesses, as nossas intenções, mas espiritualmente não tem como fazer isso. E é por isso que nós vemos muitos relatos, né, de André Luiz, de Filomeno de Miranda, quando eles visitam aqueles ambientes do mundo espiritual, onde muitos espíritos estão em sofrimento, o indivíduo diz assim, mas eu não sei por que eu estou aqui, eu era uma pessoa tão boa. Vibracionalmente você não tem como enganar. Essa lei da natureza, você está no ambiente para onde você foi atraído por aquilo que você é. Não adianta você se enganar. Então, se você está num lugar que é um lugar ruim, faça uma revista na sua consciência, identifique aquilo que te prende naquele lugar e trabalhe pela sua transformação. Mas não adianta lamentar, pedir para alguém te levar para um lugar melhor, porque se você está ali, é ali que você tem que ficar. André colocou nesse negócio de ler meus pensamentos quando chegar lá, me apavora, né? O bom, né, André? É que nós contamos sempre com a descrição dos nossos espíritos amigos, né? Que eles nos conhecem, independente daquilo que você pensa, você já é conhecido. Lembra que aqui mesmo, quando encarnada, os nossos pensamentos já são conhecidos. Deixa eu voltar aqui para a questão que fala sobre isso. Rapidamente aqui, só para a gente dar um reforço nessa ideia. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular. Então é daí que André Luiz, por exemplo, quando ele, logo no primeiro capítulo de Nosso Lar, quando ele comenta sobre aquela condição de sofrimento que ele estava naquela zona umbralina, em que os espíritos chamavam de suicida, e tantas outras expressões que usavam, não somente para ele, mas para outros que estavam ali, principalmente aqueles espíritos em que tinham aquele coração mais cristalizado no mal, que não tinha nenhum constrangimento de afetar o outro com ofensas, com acusações, com julgamentos, sendo que eles próprios estavam ali, só que para eles não se importavam mais. Tanto faz para eles, ele fala assim, eu sou mesmo. Só que vai chegar um momento em que eles próprios vão se cansar. Porque você é mal até o momento em que você encontra alguém que é pior que você. Aí você vai se tornar vítima. Mas eu não sei por que ele fez isso comigo. Então André Luiz conta isso, que ele era acusado daquilo que ele, da sua causa de desencarnação, por ser um materialista, por ser soberbo,
por ser um suicida inconsciente, por ser isso, por ser aquilo e tudo mais. Na verdade, tudo aquilo já era sabido pelos espíritos que estavam próximos a ele. Mas de acordo com a construção que nós fazemos agora, de tentar sempre essa melhoria, mesmo que nós cheguemos no mundo espiritual, trazendo ainda essas nossas imperfeições que ficam ou que nós desejamos ocultar, nós estaremos numa condição sempre de apoio, de auxílio e de melhoria. Então existe o constrangimento de sermos aquilo que nós somos, mas ao mesmo tempo existe ali a satisfação de estarmos sempre envoltos por espíritos amigos que estão nos ajudando na construção, porque eles próprios também já viveram isso. Se hoje eles estão na condição de assistentes, lembrando que eles já estiveram também na condição de assistidos. É aquela ideia, né, que primeiro você é enfermo, depois você vira enfermeiro. Todo mundo é assim, é a lei natural. Nós sempre estamos melhorando. Então aquele espírito hoje, que é o nosso mentor espiritual, ele tem a sua história, ele também aprendeu através de escolhas equivocadas, ele também aprendeu através de tropeços, de constrangimentos, para que hoje ele pudesse ser esse espírito sábio que está com a gente. Então essa ideia que nós temos, sim, hoje eu não sou como eu gostaria, mas eu continuo desejando melhorar cada vez mais. É isso que muda todo o jogo. É a disposição que nós mostramos, porque essa disposição vai se tornando cada vez mais intensa, cada vez mais fortalecida, conforme nós trabalhamos para isso. Eu sou assim, mas eu não gostaria de ser, eu não me conformo de ser assim. Isso tudo já muda tudo. Então, quando nós falamos sobre uma das forças, uma das potências maiores que existem no universo, que é a força do desejo, a vontade que nós temos de fazer alguma coisa, isso é o que muda tudo. Então, por pior que seja o indivíduo, se ele se encontra sempre tentando melhorar, esse já se coloca diferente daquele que faz porque quer. E essa luta que nós temos dos nossos instintos ainda mais primitivos é uma luta muito difícil. Não é algo que acontece de uma hora para outra. É através do aprendizado, é através do constrangimento, é através do esclarecimento que nós vamos promovendo essas transformações. E hoje, felizmente, nós estamos abraçando uma filosofia que faz com que nós façamos essa análise cada vez mais intensa e cada vez mais profunda. Angelina lembrou aqui, né, a liberdade das escolhas que o vosso Pai vos oferta é vossa. Nem ele poderá interferir nas escolhas. Todo bem, todo mal são vossos espíritos que os fazem. Está aí o nosso amigo trazendo para nós esse entendimento claro, exatamente daquilo que nos pertence. A meritocracia, essa expressão que é utilizada hoje, é uma realidade no mundo espiritual. Cada um segundo as suas obras. Jesus já falava, hoje nós utilizamos meritocracia, mas há 2000 anos Jesus já falava sobre a responsabilidade de cada um na construção de si mesmo. E para finalizarmos, meus amigos, nós estamos aqui na questão 466, 466. Nós temos aqui então, mas deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 questões, 5, tem algumas ainda. A última de hoje, então, 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então nós já falamos sobre a lei da afinidade, sobre essa harmonia que existe no universo, em que semelhante atrai semelhante. Então, se nós estamos sendo influenciados, muitas vezes, é claro, né, quando ele diz para nós assim, que pode o homem eximir-se da influência? Pode. Não quer dizer que seja fácil. Até porque também, como a gente sempre lembra, a nossa história, ela sempre vem sendo construída a partir das experiências que nós vivenciamos. E essas relações que nós temos com o mundo espiritual são relações profundas
e relações muito antigas. Então, o mesmo tempo, muitas vezes, que você leva para construir uma relação negativa, pode ser o mesmo tempo que você leva para poder desfazer essa relação. Ou muitas vezes pode demorar um tempo que nós desconhecemos. Porque aquela ideia, construir é fácil. Aliás, construir é difícil. Destruir é fácil. Nas relações é o contrário. Você formar uma relação é fácil. Você dissolver essa relação no sentido de negatividade é muito difícil. Por isso que muitas vezes nós vemos ali indivíduos, até nós mesmos muitas vezes, vivendo um assédio, uma perseguição que ela é intensa. E nós já vimos tantas e tantas histórias trazidas por André Luiz e por Filomeno de Miranda, né, que são os nossos correspondentes do mundo espiritual, digamos assim, que eles mostram para nós algumas histórias de perseguições, sejam entre encarnados e desencarnados, seja entre desencarnados, seja entre encarnados, que eles contam essas histórias, que elas são histórias antigas. Ah, então você pode se livrar da relação com aquele espírito? Pode. Desde que você trabalhe para poder resolver isso lá na origem. Essa ideia que nós temos hoje de vamos levar para um centro espírita, faz um trabalho de desobsessão e o espírito leva embora, lá os espíritos levam embora aquele que é o obsessor. Aquele espírito pode até ficar limitado de ação, mas aquilo que nos pertence, o trabalho de reconstrução, de reharmonização, de reparo, é algo que nos pertence. Nós não temos como fugir disso. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho. O Kardec vai detalhar um pouquinho mais esse raciocínio a partir aqui das ações que nós podemos ter, né, das escolhas que nós fazemos, se os espíritos podem, se eles desejam, se eles se afastarão de nós ou não. Tudo isso então é um tema bem interessante para nós estudarmos aqui no nosso próximo encontro. Tá legal? Então, meus amigos, é isso. Vou finalizando por aqui já esse nosso trabalho. Lembrando aqui que Kardec procurou, né, até mesmo aqui, ele diz assim para nós, rapidamente, deixa eu pegar aqui esses 5 minutinhos que faltam. Ele coloca na questão 468, ele diz assim: renunciam às suas tentativas os espíritos, cuja influência à vontade do homem repele? Quer dizer, os espíritos desistem quando a minha vontade, as minhas atitudes afastam esses espíritos? A resposta: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai ao rato. E aqui nós vamos ver nas relações que são oportunas, que acontecem em oportunidades, ou naquelas relações que foram construídas anteriormente. Se aquele espírito vingativo, veja o nome, vingativo, é porque ele deseja uma vingança. A vingança é resultado da incapacidade que ele tem de perdoar um ato que ele sofreu anteriormente. Se ele não consegue te influenciar agora, ele sempre vai ficar esperando a oportunidade. Enquanto ele não se transformar, enquanto nós de fato não nos transformarmos e repararmos tudo isso. 469. Deixa eu pegar aqui no final. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Eu vou deixar então essa questão aqui, porque aqui a gente vai entrar numa parte mais reflexiva, que eu acho que merece um pouco mais da nossa atenção. Né? Então, meus amigos, a gente vai fechando por aqui. Fico feliz, Marli, cada vez mais a gente está se fortalecendo. Né? Então, em todo lugar, né, Brás? Então, e quando eu falar na Terra, né, seja encarnados, desencarnados, é tudo uma lei de afinidade, na verdade não é nem na Terra, é uma lei universal. A lei de atração é uma lei universal. Em todos os lugares onde houver ali consciências, onde houver forças de atração,